Nós temos agora um ano de reforma trabalhista. Nós falamos a respeito disso essa semana. Então, além de a ameaça de extinção do Ministério do Trabalho, que é um assunto que tem sido discutido, vai ou não vai? O presidente eleito disse que ia extinguir, agora já não vai, voltou atrás. Vou falar sobre esses assuntos, sobre emprego, com o advogado especialista em direito público, Frank Matos. Venha para cá, Frank, por favor. Seja bem-vindo ao nosso programa. Prazer meu, tudo bom? E eu tenho certeza que o pessoal de casa, quando a gente fala Frank Matos, faz logo uma referência ao grande radialista Frank Matos, que é o seu pai. Meu pai, com toda a honra, é o meu pai, mas aí o que eu falei, chegou o Frank Matos, mas a voz não veio. A voz não veio, a voz ficou. Ficou só o filho, então, só o filho que veio. Mas eu aproveito o momento, até pela admiração que tem pelo trabalho dele, para registrar aqui uma homenagem a esse grande profissional da imprensa maranhense, da comunicação maranhense, o Frank Matos. Vamos lá. Um ano de reforma, o que mudou? Já dá para a gente avaliar os impactos no mercado? Apesar de alguns consultores informarem que um ano é um tempo muito pequeno para se ter uma análise do que foi esses impactos da reforma trabalhista, aconteceu muita coisa interessante. A primeira consequência que foi a propaganda que foi levantada por conta da reforma trabalhista. Qual era a maior bandeira da reforma trabalhista? Era exatamente gerar emprego. Exatamente, que geraria então 2 milhões de novos empregos em 2 anos. Nós estamos terminamos o primeiro ano da reforma trabalhista. Da meta de 2 milhões, só foram criados ali, segundo o IBGE e o CAGED, 298 mil empregos. Estamos ali pouco mais de 10% da meta. Ou seja, o governo federal vai ter que correr muito para cumprir a meta de 2 milhões de empregos até o final de 2019. E se considerar essa projeção aí, vai chegar só a 20%. Exatamente. Mas o que é interessante, que não foi a reforma trabalhista, segundo os grandes estudiosos e especialistas em economia, não foi a reforma trabalhista que gerou esses 298 mil novos empregos. Foi a economia. Se você perceber, no último ano, o Brasil deu uma leve respirada na economia, né? Nós saímos ali de 2017, 2016, daquela crise econômica, e passamos o início de 2017 com um pouco mais de alívio econômico. Foi esse alívio econômico que impulsionou as contratações. Pense bem, a flexibilização da legislação trabalhista não gera de imediato novos empregos. Imaginemos que a sua empresa é um carro. Você tem um carro, mas não tem dinheiro para botar combustível para percorrer ali seus 50 quilômetros diários, que são seus funcionários. Eu pego e digo, Zé, eu vou trocar o seu carro, vou te dar um carro um pouco mais moderno, com facilidades, câmbio automático, etc., mas não te dou dinheiro para pagar o combustível. Você vai continuar percorrendo a mesma distância. Eu não tenho um combustível, como é que eu vou... É mais ou menos essa comparação. Não adianta eu flexibilizar a legislação trabalhista se eu não incentivar ou dar incentivo à economia e propiciar com que aquela empresa, com regras antigas ou novas regras, consiga contratar. Agora, a legislação é economia. Frank, vamos lá. Você está falando aí de um conjunto de coisas que esse conjunto ele pode refletir tanto positiva quanto negativamente. Aí nós temos um cenário que a gente não consegue muitas vezes fazer a avaliação do todo. A gente ficava ali analisando por partes. Vamos lá. Nós temos reforma trabalhista. Exato. Lei da terceirização. Exato, das atividades finalísticas. Sim. Que é diferente do que era antes, que era só as atividades meio. Nós temos aí também no bojo dessa discussão reforma previdenciária. Está em discussão ainda. Sim, em discussão. Algumas coisas já estão sacramentadas, essa ainda não. Nós temos aí também fusão da Justiça do Trabalho com a Justiça Federal. Nós temos fim do Ministério do Trabalho e Emprego. Repito, algumas coisas já estão sacramentadas, outras em discussão. Não, em decisão. Mas aí, quando você junta tudo isso, que você é capaz de analisar os impactos de tudo isso junto, é bom ou ruim? Bom, analisar, como você falou, de forma isolada até não parece tão prejudicial. Só que quando você coloca reforma trabalhista, né? E para aprovar a reforma trabalhista, que ela passou na Câmara, passa para o Senado, que é bicameral, né? Então o Senado, para não recusar e mandar a proposta voltar, o que o Michel Temer na época fez? Prometeu uma medida provisória. Sim. Queria amenizar a reforma trabalhista. Aí trouxe mudança na questão da gestante e lactante nas atividades insalubres. Trouxe mudança com relação ao contrato intermitente e arrecadação. Trouxe também mudança com relação a questões do acesso ao judiciário, etc. Só que essa medida provisória não foi votada. Ele utilizou a MP para impulsionar a votação da reforma trabalhista, só que em 23 de abril ela não foi votada. E aí você perdeu ali vários benefícios que a medida provisória tinha segurado.
Então você tem uma reforma trabalhista, você tem a possibilidade ali de extinção, não se fala mais nem extinção, agora se fala em fusão de pastas do Ministério do Trabalho e Emprego, que tem uma função garantidora, ele traz ali uma estabilidade entre trabalhador e empregador e a questão social. É responsável ali por algumas portarias, algumas instruções normativas a respeito de insalubridade e periculosidade, que são importantíssimas, e também é um órgão ali que funciona como fiscalizador, criado desde 1930, vai fazer 80 anos, ano que vem já faz 89 anos. O primeiro ministro aí foi Lindolfo Collor, avô do Fernando Collor, né? Na época do Getúlio Vargas. Então, o Ministério do Trabalho já surgiu com uma função de garantir direitos trabalhistas, porque na época não tinha Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho só foi nascer em 39, então o Ministério do Trabalho nasceu com essa função protecionista. Então some reforma trabalhista, fusão ou extinção do Ministério do Trabalho e a proposta agora de fusão da Justiça do Trabalho com a Justiça Federal. Essa fusão está sendo justificada por conta do déficit, que a Justiça do Trabalho lá está 7,6 bilhões por ano de déficit. Se você olha de forma isolada, o prejuízo não é grande. Mas imagine uma reforma trabalhista que tirou alguns direitos trabalhistas, um Ministério do Trabalho que vai ser fundido, que também perde algumas funções protecionistas, uma Justiça do Trabalho que era especialista fundida a uma Justiça Federal. Então, no conjunto, pode ser danoso. Eu fico imaginando o seguinte, Frank, toma esse microfone aí para ajudar, que está falhando. Eu fico imaginando o seguinte, algumas pessoas, até por questão de ignorância, no sentido de falta de informação, elas estão apoiando, mesmo, tem que acabar com o Ministério do Trabalho e Emprego e tal. Mas o Ministério do Trabalho e Emprego ele tem algumas responsabilidades que elas chegam na prática, mas elas não conseguem ser percebidas, as pessoas não conseguem olhar. As pessoas conseguem sentir os efeitos, mas não conseguem enxergar que isso é responsabilidade do Ministério do Trabalho. Sim. E que sem ele isso fica enfraquecido. A gente já tem aí um enfraquecimento por parte dos direitos, no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores, de diversas formas. Inclusive, enfraquecimento de sindicato, por exemplo. Para brigar pelo trabalhador, essa semana mesmo eu recebi uma reclamação para um dos quadros aqui no programa, a pessoa dizendo que foi demitida, trabalhou 8 anos na empresa, foi demitida, quando ela foi sacar o FGTS, a empresa não tinha depositado um mês sequer de FGTS, nem um mês, cara. Aí essa pessoa dizendo, tá, eu faço o que agora? Eu recorro aonde? Se não existir Ministério do Trabalho, recorre como? Se não existir Justiça do Trabalho, faz como? Se não existe o sindicato para brigar por ela, faz como, Frank? Aí ela vai ficar prejudicada, né? No caso tu falaste do sindicato, tem um ponto interessante também que a reforma trabalhista trouxe. A reforma trabalhista, ele acenou com uma mão para os sindicatos e com a outra ele retirou. Como eu digo que acenou? Porque deu uma certa autonomia para os sindicatos. Olha como uma coisa é um pouco complicada. Eu dou autonomia para os sindicatos, para aquilo que é acordado entre sindicato dos empregados e empregadores vai valer como norma, inclusive pode ser superior à legislação trabalhista. Do outro lado, eu tiro a questão da contribuição sindical, a obrigatoriedade da contribuição sindical, que é aquele um dia trabalhado por ano. Então foi um aceno com uma mão que o governo deu e com a outra ele fez uma retirada, né? Então acabou que você fortaleceu, você deu poderes ao sindicato, mas você acabou enfraquecendo a base, a estrutura, que é o financiamento que ele vai ter. Aí o empregado ele tem lá a vantagem de ir na Justiça do Trabalho e brigar por seus direitos. Muitos não fazem isso. E interessante, tu falaste em Justiça do Trabalho, diminuiu o número de ações no judiciário, caiu 36%. Por conta das novas regras trabalhistas. Tudo bem, se evitou aquelas questões de aventuras no judiciário em que alguns reclamantes entravam no judiciário tentando ver se cola, né? Joga o barro na parede e vê se ele cola. Aliás, isso eu vejo como uma coisa muito positiva. Esse foi um ponto positivo. Terminou aquelas aventuras judiciais. Eu, como advogado também trabalhista, via muito isso. Empregados que não tinham direitos nenhum, que iam para a Justiça do Trabalho e ali conseguiam direitos pela falta de documentos do empregador. Ah, mas é responsabilidade do empregador? É responsabilidade do empregador, ter tudo documentado, ponto, direitinho. Mas o empregado agia muitas vezes de má fé. Ele sabia que não tinha direito, sabia que o empregador dele não tinha como fiscalizar, ele entrava pedindo aquilo que ele já tinha recebido. Com as novas regras da reforma trabalhista, isso diminuiu, mas tem um ponto negativo. Também diminuiu o reclamante que não é assistido por um advogado, por conta dos honorários e custos processuais. Tanto quem tinha aquela questão de jogar o barro na parede e ver se cola, não entra mais porque pode pagar os honorários advocatícios do reclamado. Quem tinha direito, mas não sabe ao certo, não é seguro, também ficou com medo. Então foi uma faca de dois gumes.
Evitou as aventuras judiciais? Evitou. Mas teve um pequeno impacto nas pessoas que não têm... Amedrontou quem de fato ia ter Amedrontou quem de direito. fato ia ter direito. Tanto que está sendo discutido no STF essa questão das custas e honorários advocatícios. A sessão foi suspensa esse ano em maio, não retornamos ainda, justamente essa questão. E ao reclamante, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, perdeu a audiência dele, faltou, não teve transporte, para ele entrar com uma nova ação, mesmo tendo o benefício da justiça gratuita, ele teria que pagar as custas anteriores e os honorários. Isso o quê? Isso afasta o reclamante de acesso ao judiciário. E na nossa Constituição Federal, José, nós temos um artigo 5º, 35, quem tiver em casa pode procurar, que diz que nenhuma lei pode afastar de apreciação do judiciário qualquer lesão ou ameaça do direito. E a reforma trabalhista está fazendo isso. Quando o reclamante, por alguma necessidade, faltou à primeira audiência, e eu obrigá-lo a pagar as custas para entrar com a segunda, mesmo ele tendo direito ao benefício da justiça gratuita. Olha, nesse um ano, Frank, ainda tem muita coisa que, na verdade, a gente está vendo que precisa se adequar ou readequar. É importante dizer, por exemplo, eu não sei a tua posição, mas eu sou completamente favorável às reformas. Elas precisam ser feitas. Reforma trabalhista, sim, tem pontos positivos, é importante ressaltar, mas no meu entender, se você colocar na balança entre ônus e bônus, nós temos mais ônus, especialmente para o trabalhador, do que bônus, e isso é ruim. Da mesma forma, da mesma maneira, a reforma da Previdência, ela é necessária, mas é preciso, por exemplo, se tirar privilégios de quem tem privilégios e não sacrificar mais uma vez o povo humilde e o povo mais pobre. É isso que eu vejo que aconteceu com a reforma trabalhista. E uma coisa muito desigual em relação, por exemplo, a regiões do Brasil. Você não pode tratar uma região Nordeste, uma região Norte e Nordeste, como se fosse uma região Sul-Sudeste do país. Exato. Isso eu trato muito com meus alunos lá da Faculdade Estácio, onde eu dou aula de Direito do Trabalho, processo de trabalho, eu sempre converso com eles. É preciso analisar não só as alterações, mas também a região que ela se aplica. Por exemplo, a reforma trabalhista veio para combater a informalidade. Não, vamos criar várias fórmulas de contratação, contrato intermitente é uma delas, que caiu as regras com o fim da MP, para que a gente combata a informalidade. Só que teve um efeito reverso. Desde a reforma trabalhista para cá, a informalidade aumentou praticamente 565 mil novos trabalhadores informais. Ou seja, o que era para encorajar a formalidade, você ter seus direitos trabalhistas, o FGTS, o INSS, tudo direitinho, na verdade teve efeito contrário, porque os trabalhadores ficaram com receio desse novo tipo de contratação. Isso vem reforçado pela terceirização também. Exatamente. Foi dado do próprio CAGED, dados do próprio IBGE. Em um ano, saímos de 11 milhões e pouco para 11 milhões e 600 mil novos trabalhos informais, ou seja, cresceu a informalidade. Tá? Aí temos a questão da falta de conhecimento de determinadas pessoas que não sabem. Temos o contrato intermitente, que poderia ser benefício, mas acaba sendo prejudicial, porque você, contratado intermitente, só recebe as horas que você trabalha. E as horas que você fica ociosa, aguardando seu patrão você chamar, você não trabalha. Isso dá muito certo em países que têm uma grande oferta de emprego. Eu já ia citar isso. Por exemplo, isso dá certo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Mas a cultura é diferente. O ambiente a oferta é maior. Pois é, cara. Você pode optar por uma oferta bem maior, mas como muito fácil, é muito fácil, Frank, você ficar fazendo comparativos. Porque no país de primeiro mundo tal é assim, vamos botar aqui. Mas os ambientes são diferentes, a cultura é diferente, as oportunidades elas são diferentes. Então você não pode querer e aplicar uma coisa de forma universal, sendo que há particularidades, pô. Exato. Inclusive, com relação a essas particularidades, hoje mesmo pela manhã, eu tenho um canal no YouTube que eu faço umas videoaulas com meus alunos lá da Estácio. Então, hoje eu estava discutindo justamente o impacto trabalhista na própria Previdência, que é algo que tem que ser discutido. Nos Estados Unidos, lá você não tem uma vasta legislação trabalhista e você tem um alto número de contratações. E lá também não tem justiça do trabalho. Não tem. Certo. Ótimo. É o ponto que eles usam para justificar a questão da informalidade e da flexibilização da legislação trabalhista. Vamos flexibilizar direitos para contratar. Os Estados Unidos têm isso, lá os direitos são flexíveis, temos uma oferta grande de emprego, está todo mundo contratado bonitinho. Na Áustria e na Suíça, não. Lá a legislação trabalhista é muito mais severa até que a nossa legislação trabalhista. E lá não tem o número de desemprego que nós temos. Então o problema não está na legislação, o problema está na economia. É isso que gera, né? Exatamente, é isso que gera emprego. Não adianta eu flexibilizar a contratação se eu não impulsionar poder para que o empregador contrate. O contrato intermitente mais trouxe medo
do que segurança para o trabalhador. Olha, é uma coisa interessante que você veja só, isso dá um impacto de forma muito maior do que a gente consegue enxergar. Por exemplo, eu te convido para assistir junto comigo uma matéria que vem lá de Caxias. Dados importantes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam que sofreram queda as vendas do comércio varejista em Caxias. A gente vai acompanhar na reportagem de Lina Medeiros. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, as vendas do comércio varejista brasileiro tiveram uma queda de 1,3% em setembro, na comparação com agosto. Para a agência de pesquisa do IBGE, trata-se do pior setembro da série histórica da pesquisa, iniciada em 2000. Com a queda de setembro, o varejo passou a acumular alta de 2,3% no ano em 12 meses. O avanço desacelerou de 3,3% em agosto para 2,8% em setembro. O comércio de Caxias sentiu um impacto no período. Em 2017 a venda com certeza foi bem menos do que 2018. Graças a Deus, 2018 superou todas as nossas expectativas. No mesmo período, havia ainda a liberação de recursos do FGTS e do PIS, o que promoveu maior consumo das famílias. Mas mesmo assim, a clientela faz uma pesquisa de preços antes da compra, para ver o que cabe no bolso. Olha, é mais ou menos uma pesquisa, né? Porque as coisas estão um pouco difíceis e a gente está pesquisando para ver agora por Natal, ver o que a gente pode fazer, né? Segundo ainda a pesquisa, o resultado veio pior que o esperado pelo mercado, com quedas em vários setores. Segundo o IBGE, 6 das 8 atividades pesquisadas registraram queda em setembro, nos segmentos de combustíveis e lubrificantes, com menos 2%, hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com menos 1,2%, tecidos, vestuário e calçados, com 0,6%, móveis e eletrodomésticos, com 2%, artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, 0,4%, e livros, jornais, revistas e papelaria, com menos 1%. O que tem a ver queda nas vendas lá do comércio de Imperatriz com o que está sendo decidido lá em Brasília? Mas é o que a gente estava conversando aqui durante a entrevista. Você em casa estava acompanhando a entrevista, nós estávamos conversando sobre isso. É o efeito cascata, tá? Há um pequeno crescimento da economia? Há. Mas também há o quê? Há um aumento na informalidade, tá? E poucos empregos gerados. Então, se eu não dou poder aquisitivo pro adquirente, pro comprador, pro cidadão, eu dou, em consequência disso, o efeito cascata, o comerciante não vende. Se ele não vende, ele não emprega. E aí vai. E se ele não emprega, o empregado não tem dinheiro para comprar. E da mesma forma, se ele não vende, ele não compra. Ele não se compra. Quem vende o produto para ele não vende, vai produzir menos. Se vai produzir menos, vai desempregar quem produz. Quer ver como respinga em todo mundo? Quem não vende, não recolhe tributos. Muito bem. E esses tributos são utilizados aí para saúde, educação, segurança pública, infraestrutura. É importante a gente fazer essa visão holística aqui, para abrir um pouquinho a mente das pessoas em casa, de que as coisas elas não podem ser analisadas de forma isolada. Exatamente. Eu quero agradecer o Frank Matos aqui no programa. Muito obrigado. Leve um abraço lá para os seus alunos da Faculdade de Estácio, onde eu me formei, jornalista. Que bom. Um grande abraço. Valeu, Frank. Obrigadão, meu querido. Valeu. Até a próxima. Tchau.